Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise detalhada da questão de número 124, Caderno Azul, Enem Principal ano 2021. Antes da gente iniciar, é importante dizer que se você, meu querido aluno, está estudando para a prova do Enem e você está buscando resoluções detalhadas das questões dos anos anteriores, aqui é o lugar certo. Para quem acompanha já o trabalho, sabe que em cada questão vai rolar uma aula referente àquele assunto. Então você já sabe, aqui no canal, cada questão é uma aula. Então se você quer se diferenciar dos demais candidatos e não somente buscar as respostas das questões dos anos anteriores, mas sim ter uma aula completa, aqui é o lugar. Vou pedindo logo para você deixar o like para contribuir, ajudar o trabalho do professor, ajudar a educação no país e também se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro das atualizações e das análises dessas questões que eu vou postando aí ao longo do tempo, beleza? Vamos então, galera, primeiramente fazer a leitura atenta do enunciado da questão 124 para a gente compreender qual é a temática envolvida e o que eu posso entregar para vocês de conteúdo referente a essa temática. O texto diz o seguinte: o emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. E aí vocês estão vendo que o Enem deu aí uma tabela com 5 tipos de células a combustível. Aqui elas são designadas por uma sigla, a faixa operacional de temperatura, o eletrólito que é utilizado em cada uma delas e as semi-reações que acontecem nos eletrodos. E aí vem a pergunta: testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Aí ele pergunta: a tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível? E aí você tem as opções de respostas. Bom, para a gente começar a nossa aula sobre esse assunto aqui, galera, o que me chama a atenção? Se você é um aluno que só busca a resolução da questão, só busca a resposta, eu acredito que você não teria um bom uso dessa questão. Você não iria acrescentar em nada no teu conhecimento se você só buscasse a resolução da questão dela. Pelo simples motivo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se o meu objetivo fosse só resolver a questão, o que eu vou ler aqui no texto da questão? Vamos lá. Deixa eu botar aqui o marcador. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. Ó, baixos níveis de energia térmica. São formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Perceberam? Baixos níveis de energia térmica. Bom, qual é a célula que funciona aqui, galera, na menor faixa de temperatura operacional? É essa PEM aqui, ó. Ela funciona de 60 a 100 graus e confirma também que o eletrólito que ela utiliza é um ácido. Então, baixos níveis de energia, olha lá, estou só respondendo a questão, hein? Baixos níveis de energia está aqui, ó. Baixos níveis de energia está aqui, temperatura baixa. Meio ácido está aqui, ó. Deixa eu puxar aqui a canetinha, ó. Meio ácido está aqui. Prontinho. É a PEM, alternativa correta na letra C. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Até o próximo vídeo, valeu. Então, vocês perceberam que responder por responder não agrega conhecimento. E a gente nós precisamos ter em mente de que esse assunto envolvido nessa questão pode aparecer nos anos seguintes. E certamente a pergunta vai ser diferente dessa aqui.
mas o conhecimento avaliado, não, porque o assunto que você está estudando é o mesmo. Ah, professor, então entendi. A análise dessas questões do Enem, ela é importante não só para eu dar a resposta naquele momento, mas para eu entender os assuntos que o Enem cobrou naquele ano, porque esses assuntos podem se repetir, mas sendo cobrados de maneiras diferentes. É exatamente isso, meu querido. Esse pensamento diferente é que te faz ser diferente dos demais e lembra que é uma minoria seleta de alunos que acaba conseguindo a sua vaga na universidade, beleza? Qual é o tema dessa questão, professor? Muito bem. O tema dessa questão, galera, é células de combustível, tá? No caso aqui, ele está falando especificamente da célula de combustível a hidrogênio, que é uma das mais comuns, tá? Professor, o que é a célula de combustível? Bom, se você buscou o meu canal, ou se você está chegando agora, você está buscando uma resolução diferente, né? Uma análise. Então, vamos falar um pouquinho aqui, galera. Eu puxei aqui algumas informações para colocar para vocês aqui na nossa aula, para torná-la mais completa. O que são células a combustível? Primeiro, galera, que uma célula a combustível é uma célula eletroquímica, tá? Eletroquímica que gera energia através de reações de oxirredução ou óxido-redução. Então, esse é o primeiro ponto importante que eu preciso saber. Uma célula a combustível é um dispositivo eletroquímico. Dentro desse dispositivo vai ocorrer uma reação química, uma reação de oxirredução ou óxido-redução. Haverá transferência de elétrons e, com isso, a geração de energia. Mas como é que funciona isso, professor? Calma que eu vou te mostrar. Fica comigo no vídeo até o final. Um detalhe que eu acho muito bacana de destacar para vocês, que pode ser pergunta de futuro Enem, é que a célula combustível, ou célula de combustível, enfim, ela não precisa recarregar como, por exemplo, uma bateria ou uma pilha recarregável, sabe? Então, aquela bateria que você coloca ali na tomada, que aí você usa a energia dela, aí você tem que botar para carregar. Usa a energia dela, tem que botar para carregar. A célula combustível, galera, ela pode funcionar de forma ininterrupta, desde que você esteja fornecendo os reagentes adequados para que ela funcione sem parar. Então, ela não tem a necessidade, não, vou parar agora e vou recarregar a célula. Não, você não precisa fazer isso, é diferente de uma bateria. Então, esse é o primeiro ponto que é super vantajoso na célula de combustível. Possui alta eficiência, pois a conversão de energia química para elétrica se dá diretamente. Vamos fazer um comparativo. Pega, por exemplo, um motor a combustão. O motor a combustão, ele não tem uma eficiência muito boa, se você considera perdas de energia para o meio externo. Porque pensa comigo o seguinte, o motor a combustão, dentro daquele motor vai haver uma reação de combustão que vai transformar aquela energia química em uma energia térmica e cinética. Vejam, térmica e cinética. Uma parte dessa energia cinética que movimenta os pistões vai ser transferida para a roda. Veja, uma parte, não é toda. E essa energia química, boa parte dela também se dissipou na forma de calor. Então a gente sabe que de um motor de um carro, boa parte da energia a gente joga fora na forma de calor. O desperdício é muito grande. A célula de combustível, ela possui alta eficiência, o que a torna vantajosa quando você compara, por exemplo, com um motor de um carro que funciona ali a combustão. Tem baixo impacto ambiental, pois emite poucos poluentes. A gente vai analisar que, basicamente, o principal impacto da célula combustível, e que é muito pequeno comparado com outras fontes de energia, é a produção dessa célula, a matéria-prima utilizada e os reagentes que você vai ali utilizar. Mas a reação química em si, nós vamos observar com os exemplos que eu vou mostrar para vocês, ela basicamente forma água como produto, e água não faz mal para ninguém. Então, significa que sim, o impacto dela é muito baixo comparado com outras formas de gerar energia eletroquimicamente falando.
Suas principais desvantagens. Aí vamos aqui falar um pouco sobre desvantagens, porque nem tudo são flores. O alto custo de produção, ou seja, não é barato produzir essas células. A elevada pureza que é necessário que o hidrogênio tenha. O hidrogênio, galera, é o combustível para o funcionamento da célula. Ele é a matéria-prima. Então é necessário que esse hidrogênio, dependendo do tipo de célula, ele tenha um grau de pureza muito alto. E isso eleva os custos do processo, tá? Para que não haja, então, a contaminação do catalisador. E aí eu coloquei para vocês aqui que existem diversos tipos de célula de combustível. E todas se baseiam no mesmo princípio. Lembre-se disso aqui, hein? Eu vou te mostrar na questão do Enem que todas elas se baseiam no mesmo princípio de funcionamento, em que eletrodos separados por um eletrólito são conectados. Eu vou já te mostrar uma imagem. No polo negativo, que é o ânodo, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a oxidação do hidrogênio. O hidrogênio vai perder seus elétrons e vai se transformar em íons H+. E no polo positivo, que é o cátodo ou catodo, enfim, vai ocorrer a redução do oxigênio. E esse oxigênio, quando reduzir, ele vai se transformar em água. Então, o funcionamento é basicamente esse. Vamos aqui a uma imagem e eu consigo mostrar para vocês com essa imagem como funciona, então, essa célula combustível, célula de combustível, tá? Primeiro, nós temos aqui o chamado canal de alimentação, que é onde o hidrogênio vai entrar, tá? Porque matéria-prima, para você ter essa reação, deixa eu voltar aqui com a canetinha. A matéria-prima para você ter essa reação, galera, é o gás hidrogênio, ó, é o H2. Então, esse H2 ele vai entrar aqui porque ele também é um reagente. Desse lado aqui, galera, vai entrar o oxidante. O oxidante é o agente oxidante, tá? Oxidante, cuidado, não é a substância que sofre oxidação, não, tá? Oxidante é a substância que vai promover a oxidação do hidrogênio. Ou seja, aqui vai entrar a espécie química que reduz. E quem reduz é o gás oxigênio. Então, você vai ter aqui a entrada de oxigênio. Bom, no canal onde entra o hidrogênio, pode ser que uma parte desse hidrogênio não seja utilizado pela célula. E aí esse excesso de hidrogênio sai aqui por baixo na forma de combustível não utilizado. Tá, professor, o que vai acontecer? Muito bem, vem aqui comigo. Ó. O hidrogênio ele vai entrar aqui no canal de alimentação e ele vai passar aqui pelo ânodo, que está representado aqui por essa plaquinha azul, beleza? Nessa plaquinha azul, o hidrogênio, o gás hidrogênio, ó, o H2, ele vai se transformar em H+, que é o hidrogênio sem o seu elétron, e haverá a perda de 4 elétrons. Prestaram atenção no detalhe da reação? Ó? O hidrogênio aqui, todos os hidrogênios aqui, ó, bonitinho com seus elétrons. Aí, quando ele vai para o produto, ó, cada hidrogênio perdeu um elétron. Então, como aqui tem 4 hidrogênios ao todo, porque são 2 vezes 2, né? Você tem 4 átomos de hidrogênio, você tem 4 elétrons ejetados pelo ânodo. Então, no ânodo aqui está rolando o processo de oxidação. Esses elétrons aqui, galera, eles vão sair por aqui, ó, e vão percorrer o fio externo nesse sentido aqui, ó, saindo do eletrodo aqui de hidrogênio, tá? Depois que ocorrer a oxidação, esses elétrons vão ser ejetados e vão vir para cá, ó, o que vai gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica pode ser utilizada para funcionar qualquer coisa, tá? E aí o circuito eletrônico vai percorrer, vai entrar por aqui. Quando esses elétrons entrarem por aqui, quem que eles vão encontrar? Eles vão encontrar o gás oxigênio. E esses íons H+ aqui, galera, de onde vêm esses íons H+? Esses íons H+ foram os íons H+ produzidos pelo ânodo, que atravessam essa membrana eletrolítica polimérica para poder prosseguir com a reação. Então, esses íons H+ que estão aqui do lado esquerdo, eles atravessam essa membrana e vêm aqui para o lado direito. Aí, o oxigênio que é sugado aqui, ó, por essa região, tá, da célula, pega o H+ que veio lá do outro lado, né, foi produzido aqui e passou para cá, pega os 4 elétrons que estão chegando aqui pelo fio externo, junta tudo isso aqui e produz água. E essa água, ó, ela vai sair por essa setinha que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui já é o produto final da reação.
E aí vocês estão vendo que somando essas duas reações, e aqui chega num ponto importante da nossa videoaula, olha essa reação, galera. Essa reação, ela basicamente se assemelha, para não dizer a reação de combustão do hidrogênio, tá? Então, quando você olha a reação global do processo, é como se você estivesse efetuando a reação de combustão do hidrogênio, só que tendo menos perdas térmicas. E esse é o detalhe importante que é bacana você entender. Porque se eu pegar o hidrogênio, galera, simplesmente queimar ele com oxigênio, vai acontecer aquela mesma coisa que acontece no motor térmico, no motor a combustão, que uma parte dessa energia é perdida na forma de calor, na forma de distribuição da transmissão da energia até a roda do carro. E aqui você já não tem essas perdas consideráveis, porque aqui você tem um processo eletroquímico que isola muito bem a reação e faz com que o proveito energético aqui seja máximo. E aí vocês estão vendo que o produto final da reação é água. Então, basicamente, nós temos o consumo de hidrogênio e oxigênio produzindo água. Esse é o funcionamento de uma célula combustível. Compreenderam? A diferença entre os tipos de célula é o eletrólito selecionado. Então, lembra que eu falei para vocês anteriormente que existem vários tipos de célula. Todas elas funcionam basicamente da mesma forma, mas elas vão ter diferença ali no eletrólito utilizado. Ó, essa tabela que está aqui embaixo é a tabela da questão do Enem, eu só fiz printar e colocar aqui novamente. Ó. Nessa primeira célula aqui, o eletrólito é o hidróxido de potássio, tanto que você vê aqui, ó, um detalhe interessante também que me chamou a atenção nessa questão. São as coisas que o aluno fazendo na hora não percebe. Por isso que essa resolução analítica é tão importante. Porque eu vou falando para vocês aqui detalhes que vocês talvez jamais pensariam na hora de resolver a questão. E isso pode ajudar vocês nas futuras provas do Enem. Se o assunto célula de combustível cair de novo, você vai acertar a questão, beleza? Olha só. Hidróxido de potássio aquoso. Por quê? Porque aqui vocês estão vendo ó, que tem OH- envolvido aqui no processo. E o hidróxido de potássio nada mais é do que o KOH, ó. Então é uma fonte de OH-. Aqui vocês estão vendo na segunda célula que tem carbonato de lítio, sódio e ou potássio fundidos. E aí você tem aqui, por exemplo, ó, a presença de carbonato, ó, tem carbonato aqui, tem CO2, que acidifica aqui um pouquinho o meio também, enfim. Aqui você já tem nessa outra célula ácido poliperfluorosulfônico, é um nomezinho aqui bem diferente. Tem ácido fosfórico, óxido de zircônio, e a gente percebe aqui, por exemplo, a presença do H+, que é o que caracteriza aí um eletrólito de caráter ácido, beleza? Mas, professor, então as reações químicas aqui são diferentes. Olha só, não sei se você parou para fazer essa análise e se você somou essas duas reações. Imagina comigo aqui, eu não vou precisar reescrever as reações aqui do lado, tá, gente? Para não ficar muito longo também o vídeo. Mas pensa comigo o seguinte, ó, passa um traço aqui embaixo e soma essas duas reações, tá? Passa um traço e soma essas duas reações aí. Você corta o que está igual de um lado e do outro. Ó. Corta 2 OH- com 2 OH-, corta 2 elétrons com 2 elétrons, corta uma água da direita com uma água à esquerda, que à direita ainda vai sobrar uma água. E o que, que você está vendo aqui de reação global? Vamos lá, reação global. H2 mais meio de O2, H2 mais meio de O2, produzindo do lado direito aqui, ó, sobrou uma água. Essa é a equação global da primeira célula. Segunda célula, mesmo esquema, galera. Passa a régua e soma. Corta o que está igual de um lado e do outro. Ó. Elétron corta com elétron, CO2 direita, CO2 esquerda, carbonato direita. H2 aqui no reagente, reagindo com meio de O2, Isso aqui está produzindo H2O do lado direito. Perceberam? Qual que é a diferença real da primeira reação para a segunda? Nenhuma. A reação como um todo é a mesma. Aqui no último, galera, ó, passa um traço, soma as três reações. Ó. Duas reações. Corta elétron com elétron, corta, que mais aqui? Ó, H+ direita com H+ esquerda.
E aí o que vai sobrar aqui? Ó? Mesma coisa, H2 mais meio de O2 produzindo H2O. H2 mais meio de O2 produzindo H2O. Então perceberam? Por isso que eu reforcei para vocês aqui, ó. A diferença entre os tipos de célula é o eletrólito selecionado, mas a reação como um todo é a mesma. É possível também variar o combustível, tá, galera? Até existe essa possibilidade. Porque o combustível nada mais é do que a substância que vai alimentar a célula com hidrogênios a serem oxidados, tá bom? Então, você pode mudar o tipo de combustível. Até coloquei aqui. Pode ser desde gás hidrogênio puro, que é o mais comum que a gente vê, até outros compostos ricos em hidrogênio, como hidrocarbonetos e álcoois, que têm hidrogênios que podem ser oxidados, é uma possibilidade também. De qualquer forma, a classificação das células de combustível é feita com base no eletrólito utilizado. Então, com base no eletrólito, ó, que é isso aqui, é que você tem as diversas classificações das células de combustível. No entanto, vocês perceberam que, para responder essa questão 124 do Enem, em tese, você não precisaria saber nada disso que eu falei na aula de hoje. Você só precisaria saber quem tem a menor temperatura e quem está na faixa ácida de funcionamento, para marcar a alternativa. Mas, como eu falei para vocês, certamente, se esse assunto cair novamente, que vai cair novamente nas próximas provas do Enem, você já sabe o que é uma célula combustível e as características dela. Eu tenho certeza que essa aula, você gostou dessa aula porque você achou ela numa pegada diferente e de alguma forma te ajudou. Meu querido aluno, eu sei que é chato, todo vídeo você vê a galera pedindo like, pedindo para deixar um comentário, para compartilhar, mas isso é tão importante para nós produtores de conteúdo e quem tem a ganhar com isso também, galera, são vocês. Quanto mais vocês curtem os vídeos, deixam comentários, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e isso me motiva a produzir ainda mais conteúdo totalmente gratuito, galera, para vocês aqui no canal. Um canal de química aqui no YouTube que faz a análise detalhada das questões do Enem e cada questão é uma aula que você ganha de presente. Posso contar com a contribuição de vocês no like, comentário e compartilhamento nos seus grupos aí que vão fazer a prova do Enem? Beleza, meu querido aluno, agradeço desde já a sua gentileza e contribuição. Eu vou ficando por aqui, mas muito em breve eu volto para uma próxima análise aí das questões do Enem. Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa análise, se foi bacana, se vocês gostaram, sugestões, enfim. Grande abraço a todos, minha gente, até a próxima. Valeu!